1 de João, no capítulo 5, 11 a 13, o texto diz assim: é este que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Novamente, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E tem o verso 13, né? Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por esta noite. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos na tua casa, de termos tido, Senhor Deus, a grata satisfação de participarmos da mesa do Senhor. Pai Santo, de estarmos cumprindo o propósito eterno do Senhor, de anunciar a morte do Senhor até que o Senhor volte. Também agradecemos ao Senhor pelas palavras ministradas, Senhor Deus, durante, ó Deus, a ceia do Senhor. Também a introdução feita, ó Deus, na direção do culto, pela vida, ó Deus, através da vida da Leandra. Também colocamos diante do Senhor a tua igreja, o teu povo. Agradecemos pelos cânticos. Senhor, em nome de Jesus, toma-nos em tuas mãos. A nós que aqui estamos, Pai Santo, família do Senhor, ó Deus, os lares aqui representados, entregamos nas tuas mãos e pedimos, Deus, que o Senhor esteja derramando a tua graça e da instrumentalidade do Senhor para conosco. Nós clamamos a ti, ó Deus, queremos ser alimentados nesta noite para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Podem assentar. Irmãos, eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos nesta noite sobre o tema: o que nós temos em Cristo. O que nós temos em Cristo. João, ele vai iniciar o capítulo 5 de sua carta, fazendo uma recapitulação de sua mensagem. Ele vai afirmar que quem crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Sabemos que estamos entre os renascidos quando amamos os filhos de Deus. Amamos a Deus e obedecemos às suas ordens. Somente um novo nascimento pode fornecer uma realidade assim. Portanto, automaticamente, esse tipo de vitória é a vitória que vence o mundo. Se nós atentarmos para a leitura dos primeiros versículos desse capítulo, né, dos versículos 1 até o versículo 5, nós estaremos vendo essa exposição do apóstolo João. João também vai falar do tríplice testemunho, do Espírito, da água e do sangue, que autenticam o testemunho interior de Cristo como Filho de Deus. Podemos ver isso nos versículos de 6 até o 10. E o interessante, meus irmãos, é notarmos que no Evangelho, quando João escreve o Evangelho, ele vai escrever para levar os seus leitores à fé em Jesus. Isso está registrado lá em João, no capítulo 20, verso 31, quando o apóstolo ele vai dizer que estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Este testemunho, meus irmãos, confirma o fato de que temos a vida eterna, registrado aí nos versículos de 11 a 12, nessa primeira carta que João vai escrever. Nesse sentido, João escreve que agora sabemos que temos a vida eterna, e ele vai deixar isso claro aqui no versículo 13, essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então nós vamos ver aí dois cenários diferentes. Quando ele escreve o Evangelho, ele está escrevendo para que as pessoas entendam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e este Filho de Deus trouxe a salvação através do seu sacrifício, começando do seu nascimento, passando pelo seu ministério, entrando assim de forma real no sofrimento e na morte de Jesus Cristo, e também não deixando de lado o mais importante, que é a sua ressurreição. Então o evangelista João ele vai escrever acerca dessa realidade, conduzindo o homem a Jesus Cristo como Salvador. Aqui na sua primeira carta, ele vai escrever para os crentes, falando a respeito dessa certeza que eles já têm em Cristo Jesus.
E ele deixa isso bem claro quando ele vai dizer assim, no primeiro versículo que nós lemos aí, o versículo 11, ele vai dizer que há um testemunho, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em quem? No seu Filho. E no verso 12 ele continua dizendo, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então ele vai falar a respeito desse testemunho, que passamos a ter a vida eterna em Cristo Jesus. Depois ele vai falar a respeito dessa condição, essa condição, né, que podemos usar aí o termo sine qua non, ou seja, é condição primordial para termos a vida, passando por Jesus Cristo. E ele vai falar acerca dessa realidade que é interessante habitar na mentalidade dos crentes. E por que João está afirmando isso com tanta veemência? João estava enfrentando aqui os gnósticos. João estava enfrentando aqui uma heresia na sua época. E ele precisava confirmar a fé dos cristãos em meio a esse avassalador avanço do gnosticismo de sua época. Mas nós precisamos, irmãos, diante desse contexto, analisarmos de forma mais detida esses 3 versos que acabamos de ler, a respeito do que nós temos em Cristo Jesus. O que nos foi dado por intermédio de Jesus Cristo, o que nos foi ofertado, e isso foi falado aqui durante a ministração da ceia, a respeito do que Jesus Cristo nos trouxe, qual era a nossa condição, e nessa condição, e estando nessa condição deplorável, Jesus Cristo aparece no cenário como o único mediador entre Deus e os homens, para nos dar as benesses contidas na cruz do Calvário. E a primeira delas, que o divisor de águas da nossa vida, que é a vida eterna, porque essa é a situação do salvo, essa é a sua situação. Você tem vida eterna, eu tenho vida eterna, nós temos vida eterna em Cristo Jesus. Essa é a nossa situação. A vida eterna, meus irmãos, não é dada a todos os seres humanos, mas somente àqueles a quem Deus, o Pai, deu a Deus Filho. Portanto, temos a vida eterna, pois somos de Jesus. No evangelista João, ele lá no capítulo 17, na oração sacerdotal, no versículo 2, Jesus vai dizer assim: assim como lhe conferiste de autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Este Jesus Cristo, que desceu do céu, esvaziando-se da sua forma de Deus, tomando a forma de homem e sendo obediente até a morte de cruz, ele vai conceder àqueles a quem Deus chamou, àqueles a quem o Pai conferiu a ele, vida eterna. A vida eterna também não é dada a todos os seres humanos, mas somente àqueles seres humanos que foram ordenados na eternidade passada para a vida eterna. Houve um propósito, meus irmãos, um propósito eterno de Deus em nos ordenar a vida eterna. Lucas, em Atos, no capítulo 13, verso 48, ele vai deixar registrado: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Fomos destinados a essa vida, por escolha única do Senhor, fomos destinados a essa vida eterna. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 16, verso 15, ele vai dizer que não fosse vós que me escolhestes, mas eu é que vos escolhi. Então o Senhor, ele nos ordenou a essa vida eterna. A vida eterna, meus irmãos, ela também não é dada a todos os seres humanos, mas somente aqueles seres humanos que foram destinados por Cristo, somente os seres humanos que são suas ovelhas, ovelhas de Cristo Jesus. Portanto, fomos adquiridos para o aprisco eterno por intermédio de Jesus Cristo.
Ele é o sumo pastor. Ele é o pastor dessas ovelhas que foram adquiridas por Ele na cruz do Calvário. João, no capítulo 10, verso 28, Jesus vai declarar: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Arthur Pink, um professor de teologia, que despertou um interesse renovado na exposição do calvinismo ou da teologia reformada, ele vai dizer que crer não é a causa de um pecador obter a vida divina, antes é o efeito de tê-la. O fato de que um homem crê é a evidência de que ele já tem a vida eterna. Ou seja, só pode crer em Jesus Cristo aquele a quem Jesus deu a ele a vida eterna. Em segundo lugar, meus irmãos, uma outra benesse é que nós temos a luz da vida. O uso do termo luz na Escritura é muito rico. O termo é usado para descrever o próprio Deus e enfatizar a sua santidade e justiça. Lá em 1 João, no capítulo 1, verso 5, o apóstolo vai dizer que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O Senhor é o Pai das luzes. Tiago vai registrar isso em seu capítulo 1, no verso 17. Ele vai dizer lá, o salmista também vai declarar que o Senhor está coberto de uma luz, de um manto de luz. O salmista, no Salmo 104, no verso 2, ele vai dizer assim, que ele está coberto de luz como de um manto. Ele também vai dizer que o Senhor habita numa luz inacessível. 1 Timóteo, no capítulo 6, verso 16. A luz, meus irmãos, é relacionada também à salvação de Jeová. Pois aqui, Jeová significa o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Salmo 27, verso 1. A atividade salvadora de Deus ilumina as trevas da calamidade e tribulação e dá vida, paz e alegria. No Evangelho de João, Jesus é descrito como a vida e a luz dos homens. A luz que resplandece nas trevas. João, capítulo 1, versos 4 e 5. E a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. João, no capítulo 1, verso 9. Ele é chamado a luz do mundo. Assim como os israelitas seguiam a luz quando saíram da terra da escravidão, em direção à terra prometida, assim os discípulos seguem o Salvador como essa luz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Precisamos seguir a luz que é Cristo, à semelhança de seus discípulos. Como discípulos somos do Senhor Jesus, porque só Ele pode nos iluminar neste caminho, caminho de pecado, caminho de ignorância, caminho de depravação e morte, para que possamos seguir em direção à redenção no sentido pleno desse termo. Por causa disso, o nosso Senhor, Ele vai declarar: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João capítulo 12, verso 43. Cristo se apresenta a toda a humanidade como a única fonte de salvação do pecado e como iluminação espiritual a respeito de toda a verdade. A palavra do Senhor diz que Jesus ele vai dizer acerca do Espírito Santo, falando acerca dessa promessa, e Ele virá e vos conduzirá a toda verdade. Isso também foi falado aqui no período da ceia, quando falou a respeito de que um semelhante a Jesus Cristo seria enviado para nos conduzir a toda a verdade. Primeiro falamos a respeito da vida eterna que temos em Cristo Jesus. Agora falamos acerca da luz, ou dessa luz de vida que o Senhor nos trouxe e nos chamou para andarmos nela.
nós também não podemos deixar de falar que temos em Cristo Jesus o amor do Pai. Todo salvo é amado pelo seu Pai. Todo salvo, todo aquele a quem Deus o chamou, ele é alvo desse Deus que o chamou. Em Romanos, no capítulo 5, versos 5 e 8, vai nos dizer que a natureza da demonstração deste amor, especificamente no verso 5, quando Paulo vai dizer que a esperança não confunde, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. João Calvino, em seu comentário acerca deste versículo, ele vai dizer que precisamos considerar a salvação como algo certo, como algo que o Senhor nos prometeu e que nunca falhará. E mesmo que venham as adversidades essas que são nos enviadas para nos provar, mas o próprio Deus nos permite passar. Essas adversidades, elas estarão nos testando, nos provando, e mesmo em meio às adversidades, este amor do Senhor permanece para conosco. Ele nos fez uma promessa: eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias. O salmista vai dizer que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não deveria temer mal algum, porque tu estás comigo. O amor do Senhor está sempre presente conosco. Estes males que o versículo 5 do capítulo 5 vai nos falar, então, eles não podem, queridos, nos tornar infelizes, o que de certa forma promove a nossa, ou deveria promover a nossa felicidade. E assim está provado o que ele disse, que os piedosos têm razões, muitas razões, para se gloriarem no meio de suas aflições, impulsionando ou inspirando-os por este amor. Portanto, este amor é compreendido na cruz. Lá, Deus agiu a seu tempo, no sentido de que a morte de seu filho aconteceu segundo o plano imutável de seu propósito. Paulo, ele vai registrar isso aos Gálatas, no capítulo 4, verso 4, e eu gostaria de trazer para os irmãos aqui, para nós, a versão NTLH, que vai dizer o seguinte: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho. Olha que interessante esse registro. Mas quando chegou o tempo certo, nessa versão NTLH, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Jesus morreu especificamente por nós. Em Romanos, no capítulo 5, verso 8, a palavra do Senhor está registrada lá dizendo que o Senhor prova o seu amor por nós, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Os que agora cremos, estamos justificados mediante a fé nele, produzida por ele em nós. Além disso, a sua morte alcançou de fato, meus irmãos, a nossa reconciliação. Reconciliação essa que, segundo o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 1, recebemos agora. O texto vai dizer que, mas também nós nos gloriamos em Deus por nosso Salvador Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Não é lá na frente, não é algo que ele prometeu e quem sabe ele vai cumprir. Ou então a semelhança dos coríntios, quando Paulo vai chamar a atenção deles, ali nos capítulos 8 e 9, acerca da oferta, e eles se manifestaram, aliás, dizendo assim: olha, nós vamos contribuir, e só falaram, mas não contribuíram. Deus não age assim: eu vou dar a vocês a vida eterna, e só falou e não executou
o plano da salvação. Não. A palavra de Deus fala assim que Ele deu agora, por intermédio de Jesus Cristo, a nossa reconciliação. Não ficou somente na palavra, não ficou somente na conversa, mas o Senhor cumpre a sua promessa, dizendo que Ele nos concedeu, por intermédio de seu Filho, a reconciliação agora. Portanto, temos o amor do Pai comprovado, somos alvos desse amor. Em quarto lugar, meus irmãos, nós temos a alegria. A alegria não é igual divertimento. A alegria não é produzida através de jogos. Muitas pessoas se divertem, como dizemos, buscando e encontrando prazeres sem achar a alegria. Você pode até se alegrar no sentido de se divertir sem ficar alegre. A busca inquieta e implacável do prazer para os que estão lá fora, no sexo, nas drogas, na bebida e em mecanismo de entretenimento, nas viagens e etc., é muito característico da nossa época. Pelo menos onde há dinheiro, o que indica claramente a falta de alegria. Porque quando não tem dinheiro, segundo eles, não tem alegria. Porque a alegria só é produzida por aquilo que pode incentivar sensações no nosso âmago. Isso não é alegria. Os cristãos que conhecem a alegria do Senhor descobrem que com ela vem muito mais do que divertimento. Mas a alegria é uma coisa e divertimento não tem nada a ver uma coisa com a outra. Alegria e divertimento são coisas totalmente contrárias à consciência de que o cristão precisa ter acerca da alegria. E isso Paulo vai nos trazer um exemplo quando ele escreve aos Filipenses dizendo de sua alegria dentro da prisão. Como pode um homem estar preso se sentir alegre? Como pode um homem estar privado de sua liberdade e se sentir alegre? Pois ele registra isso, a sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, versos 3 e 4. Ele vai dizer: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Olha aí, ele ainda está dando testemunho daquela igreja. Fazendo sempre com alegria, súplica por todos vós, em todas as minhas orações. Podemos ter alegria sem ter divertimento ou sem passar por divertimento. Assim como podemos ter divertimento sem ter alegria. Não há nenhuma correlação imprescindível entre as duas coisas. Alegria também não é o mesmo que despreocupação. As propagandas estão aí, para nos atrair. Jovens adultos atraentes, sejam eles homens ou mulheres, espraiando pelas Bahamas, buscando nos persuadir de que tirar férias e deixar tudo para trás é a receita da alegria. Podemos até, meus irmãos, concordar com isso, porque quem não gostaria, né, de ir lá para as Bahamas, né, Alex? E espraiar lá, naquelas águas claras, naquele paraíso. Podemos até concordar com isso e até praticarmos, se tivermos condição. Mas se assim o é, se a alegria está baseada nisso, por que quando nós voltamos para a nossa realidade, todas as nossas preocupações nos assaltam e nos oprimem? Ou seja, nós podemos entender que essa alegria, produzida por algo passageiro, também vai ser passageira, assim como aquilo está sendo passageiro. Assim como a nossa estadia naquele hotel vai ser passageiro. Como eu gostaria de ficar aqui, né? Naquele hotel, por mais simples que seja. E aí eu estou falando da minha experiência, né? Quando vamos lá para Iriri, que é um balneário no Espírito Santo,
um hotelzinho simples, tão simples que foi inaugurado em 1972, piso de taco, 3 andares, você subir de escada, e ir bem devagarzinho, né? Descer com a cesta, e sem precisar de ter aquela preocupação de que eu vou ter que colocar aquela tralha no carro para ir para a praia, porque a praia está a 100 metros desse hotel. Você pode, não precisa levar nada, você pode ir apenas de calção, ou então as irmãs aí de roupa de banho, chinelo, e ir para a beira da praia, e ficar lá. O almoço começa a ser feito a partir das 9 horas, e vai até 21 horas. Eu vou ficar na praia de manhã cedo, está tão bom. Mas se eu ficar aqui eu vou perder o almoço. Não, você pode chegar lá 3 horas da tarde e pedir o seu almoço, que o seu almoço vai ser servido. Sentar naquela mesa e ver o pessoal montando aquela mesona, aquela fartura de comida, e depois subir para o quarto com a barriga cheia, e deitar debaixo do ar-condicionado e dormir. Mas enquanto isso, meus irmãos, a realidade nos aguarda daqui a 6 dias. Então essa não é uma alegria verdadeira. Na verdade, essa alegria, ela é produzida por uma coisa que nós chamamos de escapismo. Nós procuramos a alegria e o divertimento escapando da realidade. E isso não é alegria. Essa não é a alegria que o Senhor veio nos trazer. A alegria que o Senhor veio nos trazer não é simplesmente uma sensação, algo que nós sentimos aqui agora e passou. Na verdade, meus irmãos, a alegria do cristão deve ser uma condição, uma realidade na vida dele. Eu estou alegre porque Jesus Cristo é o meu Salvador. Eu estou alegre porque eu tenho o meu nome escrito no livro da vida. Porque, na verdade, a alegria como sensação não suportaria o mundo que Jesus Cristo nos apresentou. Ele disse assim: olha, no mundo tereis aflições. João 16, 33. No mundo tereis aflições. Mas ele incentiva a permanecermos firmes. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então nós precisamos entender que a nossa alegria não deve ser encarada como uma sensação. Eu estou me sentindo alegre. Não, eu sou alegre, porque Jesus Cristo mora no meu coração. Eu sou alvo do amor de Deus. E Jesus Cristo pagou um preço no meu lugar. Eu tenho um dono. Eu tenho alguém que me fez alvo do seu amor. Por isso nós somos alegres e precisamos sempre lembrar dessa condição, desse lugar que o Senhor nos colocou. Sempre tendo em mente que Jesus Cristo, Ele nos amou. Jesus já dera as indicações de saber o que esperava ali após a ceia do Senhor. Se nós formos pegar Jesus Cristo como um exemplo de alegria, antes da traição, antes do que aconteceria lá no Getsêmani, a palavra fala que no momento da ceia, no momento da Páscoa ali, que Jesus estava comendo a Páscoa, ele disse assim: eu me sinto alegre por estar comendo aqui com vocês, mesmo sabendo do que ia acontecer com ele após aquele evento. Então, meus queridos, essas palavras, elas nos dizem que ele tinha alegria, não somente naquele momento, mas ele sabia que essa alegria estava sendo alimentada pela certeza de que ele estava fazendo a vontade daquele que o enviou. Assim deve ser a nossa alegria. Essa é a alegria que o Senhor nos chamou para vivenciar. Meus irmãos, nós precisamos olhar para a alegria que estava sempre presente no coração do apóstolo Paulo. Pois, como já falamos, na prisão, ele convivia com a possibilidade diária da sua execução, mas isso não lhe tirou a condição de um homem alegre. Essa alegria
incondicional, ou seja, não estava presa a uma condição. Agora eu estou alegre, porque eu tenho dinheiro no bolso. Agora eu estou começando a ficar meio triste, porque o dinheiro que estava no meu bolso, ou que está no meu bolso, ele está acabando. Isso nos entristece? Sim. Quando nós vamos comprar o gás, quando nós vamos abastecer o carro, mas em todas essas coisas, mesmo em meio a tristezas que nos assolam, precisamos entender que o Senhor nos chamou para estarmos numa condição de quê? De alegria. A alegria diante dEle, porque Ele é a nossa provisão. A alegria, apesar da pressão, essa pressão esmagadora, era a realidade que Jesus e Paulo vivenciou. Josemar Bessa vai dizer que, na verdade, ele vai fazer uma pergunta, né? Ele nos faz uma pergunta. O que é alegria? E ele responde, embora a alegria espiritual seja nosso interesse aqui, interesse este especial, precisamos compreender melhor o assunto e primeiro focalizarmos a alegria de forma genérica. Aqui está a minha definição. Ele responde: a alegria é uma felicidade do coração, ligado a bons sentimentos de uma espécie ou de outra. Sejam sentimentos ruins, sejam sentimentos bons, eu vou estar alegre. A palavra alegria cobre todo o espectro do que pode ser chamado o enlevo, desde a dor mais extrema até o êxtase ou arrepio quieto que às vezes nós sentimos. O dicionário Webster, diz Josemar Bessa, vai definir que a alegria é um excitamento de sentimento aprazível causado pela aquisição ou expectativa do bem, deleite, exultação, hilaridade esta do espírito. A alegria é uma condição experimentada, mas é mais do que uma emoção. É, antes de tudo, um estado de espírito. Quero dizer para os irmãos que a alegria, nós podemos dizer que é o estado do homem todo em um pensamento e emoção que combinam para produzir total euforia. Nós precisamos estar cônscios do que de fato, de verdade, é este conceito de alegria. O Senhor vem nos trazer alegria. E será que essa alegria está condicionada a uma situação que nós estamos vivenciando? Precisamos, irmãos, lutar para que a nossa alegria não esteja presa às condições que nós estamos vivenciando, principalmente nos dias chamados hoje. Porque a palavra de Deus vai dizer que os dias que nós estamos vivendo são dias trabalhosos, mas mesmo em meio às dificuldades, o Senhor nos chama para ser o quê? Alegres. Calvino vai dizer que quando os profetas falam do reino de Cristo, eles predizem que haverá novos céus e nova terra. Isaías capítulo 65, verso 17, o profeta vai dizer: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Significando assim que todas as coisas serão mudadas para melhor, até que a alegria dos piedosos seja alcançada e concluída. Nós estamos num processo de aprendizado. A palavra de Deus diz que a luz do justo, ela deve sempre avançar para o brilho maior, até alcançar o quê? Dia perfeito. E esse dia perfeito nós vamos alcançar quando? Quando estivermos com o Senhor. Mas é sempre brilhando, é sempre aumentando o brilho. Precisamos abrir mão, meus irmãos,
dessa condição que uma hora eu estou bem, outra hora eu estou mal, uma hora eu estou bem, outra hora eu estou mal. É lógico que nós, estando presos nessa natureza, estamos fadados às vicissitudes da nossa carne. Mas precisamos entender que temos a alegria do Senhor. Precisamos entender que temos a vida eterna em Cristo Jesus. Precisamos entender que somos alvos do amor do Senhor. O Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida. E para concluir, queridos, precisamos avaliar melhor nosso comportamento em relação à lista de benefícios. Lista esta conquistada por Jesus na cruz do Calvário, fazendo de nós alvos do seu amor. O que temos feito, meus irmãos, com estes pensamentos, ou o que temos pensado em relação às necessidades do reino a partir da condição que o Senhor nos chamou para estar? Se temos diante de nós essa lista de benesses, como temos nos comportados no reino de Deus? O que temos feito mediante esta lista em relação ao reino de Deus? Ontem nós estivemos aqui com os jovens assistindo um filme, e o filme foi um discipulado, e é um discipulado. Ali naquele filme ele fala a respeito da importância de estarmos sempre ligados à palavra de Deus, intimidade com esse livro, porque este é o manual da nossa vida espiritual. É ele que nos conduz de maneira sábia, de maneira equilibrada e saudável na vida cristã. Ele também vai falar a respeito da importância da comunhão entre amigos, entre irmãos em Cristo Jesus. O homem no filme, que é o Jonathan Sperry, ele vai discipular alguns jovens, e um deles ele pega e diz assim: olha, vai ali e procure aquele homem, e diga para ele que você tem interesse de cortar a sua grama, mas não preocupe não, que eu vou pagar o seu serviço, mas eu quero te pedir um favor, não fale para ele que sou eu que estou pagando o seu serviço. E após este homem que pagou ao rapaz o serviço do corte de grama ter morrido, a mãe daquele menino disse assim: olha, a quem você cortou grama? A pedido do moço, do Jonathan Sperry, foi este moço que influenciado, ou sob o poder, ou sob a influência do álcool, atropelou a sua esposa e matou. Qual é a nossa condição e a nossa consciência diante de Deus em relação aos que estão ao nosso redor? Não somente na nossa realidade, dentro da nossa comunidade, dentro da nossa igreja, mas principalmente aos que estão lá fora. Será que nós teríamos essa capacidade? A palavra de Deus fala que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas nós devemos pagar o mal com o bem. A Bíblia diz que a boca diz o que o coração está cheio. Do que é que nós temos enchido o nosso coração? E de acordo com aquilo que está dentro do nosso coração, qual é o nosso comportamento no reino de Deus? E uma vez, pregando aqui, o pastor Cleilson falou a respeito de uma moeda de ouro que nos é entregue. O que temos feito com essa moeda? Como temos nos comportado com essa moeda? Na verdade, meus irmãos, nós devemos nos lembrar sempre da nossa condição que possuíamos antes de Jesus, de perdidos, e que também foi falado aqui no momento da ceia. E sermos gratos ao Senhor, que nos alcançou com a sua graça imerecida, fazendo de nós, o seu povo, a sua eterna família. Até que ponto temos entendido e praticado os nossos laços de família espiritual? Temos a vida eterna em Cristo Jesus, temos a luz da vida, somos alvos do amor de Deus e possuímos a alegria que o Senhor nos deu. Então, diante dessa realidade que está na nossa frente, nessa lista apresentada,
como temos nos comportado no reino de Deus. E a partir de hoje, como vamos nos comportar no reino de Deus. O que temos em Cristo Jesus? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e que essas benesses alcançadas por Jesus na cruz do Calvário possam nos mudar a cada dia, nos fazendo um pouco mais na nossa caminhada parecidos com Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar.